Bem-vindos ao O Relator Sombrio. Em junho de 2021, uma sombra de terror se abateu sobre o coração do Brasil. O nome dessa sombra era Lázaro Barbosa. Durante 20 dias, ele paralisou o país, desafiou centenas de policiais e transformou pacatas áreas rurais em um cenário de guerra e medo. A história que a maioria conhece é a de um monstro, um serial killer caçado implacavelmente. Mas essa é apenas a superfície. A verdade por trás dos crimes, da fuga e de sua morte é muito mais complexa e perturbadora. O que você vai descobrir hoje não é apenas a anatomia de um crime, mas a anatomia de um sistema falho, de um espetáculo midiático e de uma conspiração que pode continuar viva até hoje. O que realmente aconteceu naqueles 20 dias vai te surpreender. Para entender o monstro, é preciso primeiro entender o homem. E para entender o homem, é preciso voltar no tempo, para muito antes da fama, do pânico e do sangue. Lázaro Barbosa de Souza não surgiu do nada em junho de 2021. Ele foi construído, moldado e, o mais assustador de tudo, previsto por um sistema que depois fingiu surpresa com sua brutalidade. Sua história é uma crônica de alertas ignorados, de chances perdidas e de uma violência que crescia a cada falha das instituições que deveriam contê-la. Nascido em Barra do Mendes, um pequeno município no interior da Bahia, Lázaro teve uma infância e adolescência marcadas pela instabilidade. Passagens por orfanatos, abuso de álcool e drogas desde cedo, uma vida profissional inexistente. Eram os ingredientes clássicos de uma trajetória que flertava com o crime, e o flerte não demorou a se tornar um compromisso mortal. Em 2007, aos 20 anos, seu nome já estava manchado de sangue. Ele foi acusado de um duplo homicídio em sua cidade natal. A frieza do ato chocou a comunidade local, mas o que veio a seguir seria o primeiro sinal de um padrão que se repetiria com uma eficiência assustadora: a fuga. Apenas 10 dias após se entregar, ele escapou da cadeia. A primeira de muitas vezes em que ele simplesmente atravessaria as barreiras do Estado como se elas não existissem. Longe da Bahia, Lázaro buscou um novo território para sua escalada criminosa: o entorno do Distrito Federal. Uma região de contrastes, onde a riqueza da capital federal convive com a vulnerabilidade de cidades satélites e vastas áreas rurais. Era o cenário perfeito para um predador. Em 2009, ele foi preso novamente em Brasília. Desta vez, a lista de crimes era mais longa: roubo, porte ilegal de arma e, crucialmente, estupro. Este não foi um crime qualquer em sua ficha, foi a revelação de seu motor mais sombrio. A violência de gênero, o ódio direcionado especificamente contra mulheres, se tornou sua assinatura. Uma vítima que sobreviveu ao seu ataque naquele ano descreveu uma cena de horror que previa o futuro. Ela contou aos investigadores que Lázaro era frio, metódico e que sua raiva parecia ter um alvo claro. Ele gosta de violentar mulher. O negócio dele é com mulher, a raiva é com mulher, disse ela, uma frase que ecoaria com uma força trágica 12 anos depois. Mesmo após a prisão dele, ela e sua família viviam aterrorizados, certos de que um dia ele voltaria. Era uma profecia. A cada crime, a cada prisão, seu histórico se tornava um dossiê cada vez mais pesado e perigoso. Em 2018, foi novamente capturado em Águas Lindas de Goiás. 3 mandados de prisão pesavam contra ele: homicídio qualificado, porte de arma, roubo e, novamente, estupro. Mas o sistema parecia incapaz de segurá-lo. E então, em abril de 2021, apenas 2 meses antes da chacina que o tornaria o homem mais procurado do Brasil, ele deu seus avisos finais. Primeiro, invadiu uma chácara em Santo Antônio do Descoberto e atacou um idoso com um machado em uma tentativa de latrocínio. Depois, em outra propriedade, rendeu pai e filho, trancou-os em um quarto e arrastou a mulher da família para um matagal, onde a estuprou. O padrão estava claro, explícito, gritante: invasão de propriedades rurais, violência extrema e ataques sexuais. Ele não estava apenas cometendo crimes, estava ensaiando. E o Estado, que tinha todas essas informações, assistia passivamente. O custo dessa inação logo seria pago com vidas. Se a ficha criminal de Lázaro era um mapa de sua periculosidade, um documento oficial de 2013
era a legenda que traduzia cada um de seus traços sombrios. Enquanto cumpria pena no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, ele foi submetido a um laudo psicológico criminológico. O que os especialistas escreveram naquelas páginas não era uma análise genérica, mas um raio-x da mente de um predador. Era um alerta vermelho, um grito de advertência que, se tivesse sido ouvido, poderia ter mudado o curso da história. Os psicólogos e psiquiatras que o avaliaram não usaram meias palavras. O diagnóstico foi preciso e alarmante. Eles identificaram Lázaro como um indivíduo com agressividade, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia. O documento mergulhava em seu histórico de vida, detalhando o abuso de substâncias, a incapacidade de manter um emprego, a infância fragmentada. Cada detalhe pintava o quadro de um homem incapaz de controlar seus impulsos mais violentos, especialmente quando sob o efeito de drogas ou álcool, que eram, segundo o próprio laudo, o gatilho direto para seus crimes. A conclusão do relatório foi mais do que um parecer técnico, foi uma profecia. Os profissionais foram taxativos. No contexto social e ambiental, ao qual pertencia antes de sua reclusão, provavelmente retornará a delinquir. Eles foram além. Recomendaram expressamente que Lázaro não recebesse nenhum benefício de progressão de regime sem antes passar por um acompanhamento psicológico intensivo. Sugeriram que ele fosse incluído em grupos de ajuda para dependentes químicos e, crucialmente, para abusadores sexuais. O Estado tinha em mãos um manual de instruções sobre como lidar com Lázaro Barbosa. Um manual que dizia, em letras garrafais, "Este homem é uma bomba relógio." E o que o sistema de justiça fez com essa informação? Ignorou-a. Este é o ponto mais trágico e revoltante da história pregressa de Lázaro. Não foi uma falha por falta de conhecimento, mas uma falha deliberada por inação. O Estado, através de seus próprios especialistas, sabia exatamente quem ele era. Os crimes de 2021, com sua impulsividade, violência desmedida e a marca da agressão sexual, foram a materialização exata do que estava escrito naquele laudo 8 anos antes. A decisão posterior de um juiz de lhe conceder uma saída temporária não pode ser vista como um simples erro. Foi uma negligência sistêmica, uma roleta russa jogada com a vida de cidadãos inocentes, onde a arma estava carregada, e todos sabiam disso. O preço dessa decisão seria incalculável, não apenas em vidas, mas no abalo da confiança da sociedade na própria justiça. Um erro que custou muito mais do que dinheiro. Custou a paz de uma nação inteira. A violência de Lázaro só foi possível porque era acompanhada por uma habilidade quase sobrenatural de escapar. Sua carreira criminosa foi uma porta giratória entre o crime, a prisão e a fuga. Cada evasão não era apenas um ato de astúcia individual, mas um atestado da incompetência e da fragilidade do nosso sistema prisional. Ele não apenas fugia, ele expunha as rachaduras, os buracos e o caos de um aparato estatal que é mestre em prender, mas amador em manter sob custódia. O padrão, como vimos, começou em 2007 na Bahia, com a fuga da cadeia local. Mas a fuga que selou o destino de tantas pessoas aconteceu em março de 2016. Mesmo com o laudo de 2013 gritando sobre sua periculosidade, o sistema judicial decidiu que Lázaro estava apto a progredir para o regime semiaberto. E com isso, veio o benefício da saída temporária de Páscoa, o infame saidão. Ele saiu da prisão e, como era de se esperar, nunca mais voltou. Um benefício pensado para a ressocialização se transformou, no caso dele, em uma licença para o crime. Essa decisão judicial, que ignorou um parecer técnico detalhado, não foi apenas uma falha, foi o ponto de virada que colocou Lázaro de volta às ruas para sua mais longa e violenta temporada de caça. 2 anos depois, em julho de 2018, ele foi preso novamente e enviado para a Unidade Prisional Regional, UPR, de Águas Lindas de Goiás. Mas sua estadia seria curta. 4 meses depois, ele estava livre de novo. E a história dessa fuga é um retrato do absurdo. Um documento oficial, vindo da própria administração penitenciária,
revelava a situação caótica do presídio. Projetado para 133 detentos, abrigava 485. A superlotação era perigosa, insustentável. Havia inclusive um pedido formal e urgente de transferência para Lázaro, datado de março daquele ano, que citava explicitamente o risco de fuga devido às condições precárias da unidade. O pedido foi engavetado. A burocracia venceu a urgência. E o resultado foi o inevitável. Lázaro e outros 5 presos escaparam por um buraco no teto da cela. Suas fugas repetidas não eram sorte. Eram o resultado de uma combinação tóxica de fatores, avaliações de risco que o subestimavam, decisões judiciais que ignoravam as evidências e condições prisionais que mais pareciam um convite à evasão. O sistema não falhou em classificá-lo. O perigo que ele representava estava ali, em preto e branco em seu arquivo. A falha foi sistêmica, uma falha que permitiu que um predador conhecido e diagnosticado permanecesse em liberdade, caçando. O relógio estava correndo e a contagem regressiva para a maior tragédia de sua carreira criminosa se aproximava do fim. O dia 9 de junho de 2021 amanheceu como qualquer outro na área rural do INCRA 9, em Ceilândia, no Distrito Federal. Uma região de chácaras de vida tranquila, onde o som da natureza costumava abafar o barulho da metrópole. Mas naquela quarta-feira, o silêncio seria quebrado por uma brutalidade que marcaria a história do crime no Brasil. Foi ali, na propriedade da família Vidal, que a longa trajetória de violência de Lázaro Barbosa explodiu em seu ato mais chocante, dando início a uma crise nacional de segurança. Lázaro invadiu a chácara. Ele não estava ali apenas para roubar. Ele estava ali para dominar, para aterrorizar e para matar. Armado com uma faca e armas de fogo, ele rendeu a família. Cláudio Vidal de Oliveira, um empresário de 48 anos, e seus 2 filhos, Gustavo, de 21, e Carlos Eduardo, de 15. Os 3 foram executados sem piedade dentro de sua própria casa. Uma mistura de tiros e facadas. Uma cena de violência extrema que a perícia descreveria como um campo de batalha. A polícia não demorou a ter um suspeito. Na porta de vidro da casa, uma prova irrefutável. As impressões digitais de Lázaro Barbosa. O predador que o sistema deixou escapar havia encontrado suas novas presas. A chacina, por si só, já era um crime de uma crueldade imensa. Mas foi o que aconteceu a seguir que revelou a natureza mais profunda e doentia de seu ato. Após matar os 3 homens da família, Lázaro não foi embora. Ele sequestrou a matriarca, Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos. Ele a levou consigo, arrastando-a para a mata para o seu território. Por 3 longos e angustiantes dias, o Brasil se perguntou: onde está a Cleonice? A resposta viria da pior forma possível. No dia 12 de junho, seu corpo foi encontrado. Estava em um córrego a quase 8 quilômetros de distância de sua casa. Nua de bruços, a autópsia revelaria a extensão do sadismo de Lázaro. O laudo do Instituto Médico Legal foi devastador. Cleonice foi morta com um tiro na cabeça, mas havia indícios de violência sexual. E um detalhe macabro, um ato de tortura pura e simples. Uma de suas orelhas havia sido decepada enquanto ela ainda estava viva. O tratamento diferenciado dado à vítima feminina não era uma coincidência. Era a assinatura de Lázaro, a manifestação daquela raiva de mulher que a vítima de 2009 havia descrito. Ele matou os homens, mas torturou e violentou a mulher. O crime não era motivado apenas por ganância ou oportunidade. Era alimentado por uma misoginia violenta e profunda. Em meio ao choque e à dor, um detalhe intrigante surgiu, adicionando uma camada de mistério à tragédia. A tia de Lázaro contou à polícia que ele havia ligado para a mãe 2 dias após os assassinatos. Na ligação, ele teria dito uma frase curta, mas explosiva: "Não agi sozinho." Essa alegação, vinda do próprio assassino, plantou uma semente de dúvida. Teria a chacina sido o ato de um lobo solitário? Um maníaco agindo por impulso? Ou seria Lázaro a ponta de um iceberg, a ferramenta de uma conspiração muito maior? Essa pergunta mudaria o rumo das investigações e transformaria a caçada que estava prestes a começar em algo muito mais complexo do que a busca por um único homem. A brutalidade no INCRA 9 foi o estopim.
A resposta do Estado foi uma demonstração de força como poucas vezes se viu no Brasil. O que se seguiu foi uma caçada de 20 dias que se transformou em um épico moderno. Um duelo transmitido ao vivo entre a mais alta tecnologia de segurança e a astúcia primitiva de um único homem. Essa operação monumental, no entanto, acabaria por expor não apenas a resiliência de um criminoso, mas as profundas limitações e vulnerabilidades do próprio aparato policial. A força-tarefa era gigantesca. Mais de 270 agentes foram mobilizados. Era uma união de quase todas as forças de segurança imagináveis. As polícias militar e civil de Goiás e do Distrito Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Diretoria Penitenciária de Operações Especiais e até o Corpo de Bombeiros. Um quartel-general foi improvisado em uma escola em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, que se tornou o epicentro do pânico e das buscas. A estratégia parecia lógica: cercar a vasta área de cerrado onde Lázaro se escondia, fechar todas as saídas e sufocá-lo. Para isso, um arsenal tecnológico foi despejado na região. Helicópteros cortavam o céu dia e noite, uma presença constante e barulhenta que prometia vigilância total. Drones equipados com câmeras de imagem térmica, capazes de detectar o calor de um corpo no escuro, foram a grande aposta para as buscas noturnas. A comunicação, sempre um desafio em áreas rurais, foi reforçada com o que havia de mais moderno. 2 estações rádio-base móveis, cedidas pela PM do Rio de Janeiro, foram instaladas para garantir que nenhum policial ficasse sem sinal. Cães farejadores, cavalaria, dezenas de viaturas. A mensagem era clara: o Estado estava usando todo o seu poderio, todo o seu investimento financeiro em segurança para capturar um homem. Mas a tecnologia e o número de homens esbarraram em um obstáculo inesperado: o próprio Lázaro e seu domínio do terreno. Ele era o que os locais chamam de mateiro, um homem que conhecia o cerrado como a palma da sua mão. As matas densas, as grotas, as ravinas, os inúmeros córregos. Aquele era o seu quintal, e ele usou cada centímetro desse conhecimento para se mover como um fantasma, para escapar de cercos, para aparecer e desaparecer, deixando para trás apenas rastros de sua passagem e um rastro de terror. A tecnologia de ponta se mostrou surpreendentemente ineficaz. A vegetação densa do cerrado bloqueava as câmeras térmicas dos drones. O perímetro gigantesco do cerco era poroso, cheio de brechas que apenas alguém com o conhecimento de Lázaro poderia explorar. A cada dia que passava, a frustração dentro da força-tarefa crescia. A operação também era sabotada por uma avalanche de informações falsas. Mais de 1000 ligações para o Disque Denúncia em 24 horas, a maioria trotes ou pistas sem fundamento, que desviavam recursos preciosos e desgastavam os policiais. Nos bastidores, surgiam críticas à própria estrutura da operação. Especialistas apontavam para uma aparente falta de um comando único, para ruídos na comunicação entre as diferentes agências. Cada força policial tem sua própria cultura, sua própria hierarquia. Colocá-las todas juntas, sob imensa pressão, gerou atritos e ineficiências. A caçada a Lázaro se tornou um estudo de caso brutal sobre a guerra assimétrica. De um lado, uma máquina de segurança pública multimilionária, com todo o seu dinheiro e tecnologia. Do outro, um homem com uma mochila, uma arma e um conhecimento profundo da terra. E por 20 dias, o homem levou a melhor. Enquanto a polícia caçava um fantasma na mata, a vida das pessoas em Cocalzinho de Goiás, Edilândia e Girassol se transformava em um pesadelo acordado. O medo era palpável, uma névoa densa que pairava sobre cada chácara, cada estrada de terra, cada pequeno comércio. Aquelas comunidades antes conhecidas pela tranquilidade e pelo turismo rural viram seu mundo virar de cabeça para baixo. A presença de Lázaro na região não era apenas uma notícia na TV. Era uma ameaça real e imediata que batia à porta. O impacto socioeconômico foi devastador. O dinheiro parou de circular. Lojas que dependiam do movimento de turistas e moradores locais viram suas vendas despencarem em até 60%. O medo ditava a rotina. Comércios fechavam mais cedo, as ruas ficavam desertas assim que o sol se punha. Ninguém queria arriscar ficar sozinho,
com o estabelecimento aberto, na escuridão. O efeito era em cascata. Um fechava e todos os outros o seguiam em um toque de recolher não oficial imposto pelo pânico. O turismo, a principal fonte de renda e riqueza para muitas famílias da região, morreu completamente. Pousadas ficaram vazias, cachoeiras e trilhas, antes cheias de vida nos fins de semana, se tornaram lugares proibidos. O fluxo se inverteu. Em vez de pessoas da cidade grande buscando refúgio no campo, eram os moradores do campo que fugiam para a segurança relativa das cidades. Famílias inteiras abandonaram suas chácaras, suas casas, seus animais. Trancaram tudo e se mudaram para a casa de parentes em Brasília ou em outras cidades maiores, com a promessa de só voltar quando Lázaro fosse capturado. A crise de segurança aguda não abalou apenas a paz. Ela quebrou a espinha dorsal da economia local. O custo da fuga de Lázaro era medido não só nos milhões gastos na operação policial, mas no prejuízo financeiro e no trauma psicológico impostos a milhares de pessoas. A caçada implacável estava chegando ao seu clímax, mas antes de revelarmos os detalhes controversos do confronto final, se você está imerso nesta análise profunda dos fatos, não se esqueça de curtir o vídeo. Seu apoio é fundamental para que o Relator Sombrio continue trazendo investigações como esta. A madrugada de 28 de junho de 2021 marcou o 20º e último dia da caçada. Após semanas de pistas falsas, quase capturas e uma tensão crescente, a força-tarefa finalmente teve uma informação concreta. Lázaro estaria se movendo em direção à casa de sua ex-sogra, em Águas Lindas de Goiás. O cerco que antes se estendia por quilômetros de mata, agora se fechava em um perímetro muito menor e mais específico. O fim estava próximo. Ao ser localizado e encurralado, a narrativa oficial da Secretaria de Segurança Pública de Goiás foi direta. Lázaro reagiu à abordagem policial. Ele teria descarregado uma pistola contra os policiais. Diante da agressão, os agentes teriam revidado em legítima defesa. O confronto foi rápido e violento. Lázaro foi atingido, socorrido, mas chegou já sem vida ao hospital. O governador de Goiás, em um primeiro momento, anunciou a prisão. Mas a verdade logo veio à tona. Lázaro Barbosa estava morto. Para muitos foi um momento de alívio, o fim de um pesadelo. Mas para outros, as circunstâncias daquela morte levantaram mais perguntas do que respostas. A narrativa de uma troca de tiros defensiva começa a ruir quando confrontada com os fatos forenses. A desproporcionalidade da força usada é no mínimo chocante. Documentos da própria polícia revelaram um número estarrecedor. Os policiais dispararam um total de 125 tiros na direção de Lázaro. Do outro lado, havia um homem com uma única pistola. O resultado desse poder de fogo avassalador foi a aniquilação. O secretário de saúde da cidade, que viu o corpo, relatou ter contado pelo menos 38 marcas de tiro. Imagens que vazaram ilegalmente e inundaram a internet mostravam um corpo mutilado, com múltiplas perfurações no peito, no rosto e uma dilaceração no crânio. Essa violência extrema levanta uma questão fundamental. O objetivo era capturar ou eliminar. A ação parece ir muito além do uso necessário da força para subjugar um suspeito, mesmo que ele estivesse armado e reagindo. A tia de Lázaro expressou a dúvida de muitos. Atiraram nele demais. Não precisava tudo aquilo. Por que não deram um tirinho ou dois na perna para depois investigar e interrogar? A pergunta dela não é apenas o lamento de uma familiar. É o cerne de uma questão de legalidade e de estratégia investigativa. A morte de Lázaro naquelas circunstâncias teve uma consequência imediata e irreversível para a investigação. Ele era a única pessoa que poderia confirmar a frase que ele mesmo disse: "Não agi sozinho". Ele era a chave para desvendar a suspeita de que ele não era um lobo solitário, mas um jagunço, um pistoleiro a serviço de interesses maiores. Ao ser silenciado com 125 tiros, a polícia fechou a principal porta que poderia levar ao desmantelamento de uma rede de crime organizado. O confronto final, celebrado por muitos como justiça, pode ter sido, na verdade, a queima de arquivo perfeita, garantindo que os verdadeiros mandantes, aqueles com poder e dinheiro, permanecessem para sempre nas sombras.
Enquanto a caçada se desenrolava no terreno, um outro espetáculo acontecia nas telas de todo o Brasil. A cobertura da mídia sobre o caso Lázaro Barbosa foi um fenômeno sem precedentes, transformando uma tragédia humana e uma complexa operação policial em um reality show de vida ou morte. Helicópteros de emissoras sobrevoavam a região, repórteres narravam os acontecimentos em tempo real e especialistas em segurança davam palpites a cada hora. Essa espetacularização, embora tenha garantido uma audiência massiva, foi duramente criticada. A narrativa foi simplificada ao extremo. Uma luta do bem contra o mal, do herói contra o vilão. Lázaro foi retratado como uma figura quase sobrenatural, um monstro mítico, o que desviava o foco das questões realmente importantes, as falhas do sistema que o soltaram e as suspeitas de que ele era apenas uma engrenagem em uma máquina criminosa muito maior. Pior ainda, essa superexposição pode ter atrapalhado a própria polícia, alertando Lázaro sobre os movimentos das equipes e criando uma pressão popular por um desfecho rápido, a qualquer custo. O resultado dessa pressão pode ter sido visto nos 125 tiros disparados no confronto final. Com Lázaro morto, a poeira começou a baixar e o verdadeiro legado do caso começou a tomar forma. A investigação mudou de foco, mirando na rede de apoio que o manteve foragido por 20 dias. Pelo menos 5 pessoas foram presas, incluindo um fazendeiro, Elmi Caetano Evangelista, acusado de dar abrigo e comida a Lázaro. Foi a confirmação de que ele não estava sozinho. E então, uma peça-chave do quebra-cabeça. Na mochila de Lázaro, a polícia encontrou R$4.400 em dinheiro vivo. De onde veio esse dinheiro? Isso fortaleceu a teoria mais assustadora de todas, a de que Lázaro era um jagunço, um pistoleiro contratado. A principal linha de investigação da Polícia Civil de Goiás passou a ser a de que ele trabalhava para uma organização criminosa interessada em terras na região. Seu trabalho seria aterrorizar, expulsar e matar moradores de chácaras para que o grupo pudesse se apossar das propriedades. A chacina da família Vidal, sob essa ótica, não teria sido um ato aleatório de um psicopata, mas um crime de encomenda, uma mensagem brutal para os outros moradores. Lázaro não seria o cérebro, mas o músculo violento de um esquema de grilagem de terras movido a ganância, poder e muito dinheiro. No campo político, o caso explodiu. O fato de Lázaro ser um foragido do Saidão jogou lenha na fogueira do debate sobre a lei de execução penal. O Congresso Nacional foi inundado por propostas para endurecer as regras de progressão de regime e acabar com as saídas temporárias para crimes hediondos. O nome de Lázaro foi usado como o exemplo máximo do fracasso da política de ressocialização, impulsionando uma agenda mais punitivista. Talvez o legado mais concreto e, paradoxalmente, positivo tenha vindo na segurança rural. A crise expôs a total inadequação do policiamento no campo. Em resposta à pressão da comunidade aterrorizada, o governo de Goiás foi forçado a agir. Novas viaturas foram entregues ao Batalhão de Polícia Militar Rural. Foi feito um investimento de centenas de milhares de reais para criar um centro de comando e controle rural. Os resultados foram visíveis. Nos anos seguintes, os índices de criminalidade rural no estado caíram drasticamente. A tragédia, de forma indireta e a um custo altíssimo, forçou o Estado a olhar para uma realidade que por muito tempo foi ignorada. O caso Lázaro Barbosa é uma história que se recusa a terminar com a morte de seu protagonista. Ele é um espelho que reflete as facetas mais sombrias do Brasil. Reflete a falha de um sistema de justiça que tinha em mãos um diagnóstico detalhado da periculosidade de um homem, e mesmo assim, abriu a porta da cela para ele. Reflete os limites de uma segurança pública que, apesar de todo o seu investimento e tecnologia, pode ser humilhada por um único homem com conhecimento do terreno. Lázaro foi, sem dúvida, um monstro. Seus atos foram de uma crueldade indescritível, e o terror que ele espalhou deixou cicatrizes que jamais desaparecerão. Mas ele foi também um sintoma. Sintoma de um sistema prisional falido, de uma justiça por vezes cega e de uma profunda e violenta disputa por terras, que continua a fazer vítimas silenciosas no interior do país. Sua morte encerrou a caçada,
mas não resolveu as questões fundamentais que sua história levantou. Quem pagou o dinheiro encontrado em sua mochila? Para quem ele realmente trabalhava? A organização criminosa por trás dele foi desmantelada ou apenas sacrificou um de seus peões para continuar operando nas sombras? A história de Lázaro Barbosa nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Monstros muitas vezes não nascem prontos. Eles são criados ou, no mínimo, nutridos pelas falhas, pela negligência e pelas sombras de uma sociedade que prefere a solução rápida e violenta a enfrentar suas próprias e complexas doenças. Se esta análise aprofundada te fez refletir sobre as complexas camadas da segurança e da justiça no Brasil, inscreva-se no O Relator Sombrio. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho e comente com sua opinião. A morte de Lázaro foi justiça ou uma forma de silenciar a verdade? A sua participação é essencial para continuarmos a investigar as sombras.